nas doces qualidades de sua mente, você ainda pode encontrá-lo vivo, o bom, o grande, o amado. Seja seu cuidado promover essa semelhança, seja seu cuidado torná-la digna dele, para que, quando ela se gloriar em sua origem, ela não se envergonhe do que é. Pude perceber que, quando me lembrei dos pensamentos de minha irmã sobre seus deveres na vida, ela não ouviu com a mesma paciência de antes. Ela parecia suspeitar de um plano de consolo de minha parte, do qual ela, acalentando sua dor recém-nascida, se revoltou. Você fala do futuro, disse ela, enquanto o presente é tudo para mim. Deixe-me encontrar a morada terrena de meu amado, vamos resgatá-lo do pó comum, para que nos tempos vindouros os homens possam apontar para o túmulo sagrado e chamá-lo de seu depois para outros pensamentos e um novo curso de vida, ou que mais o destino, em sua cruel tirania, pode ter marcado para mim. Depois de um breve repouso, preparei-me para deixá-la para que pudesse me esforçar para realizar seu desejo. Nesse ínterim, juntaram-se a nós Clara, cuja bochecha pálida e olhar assustado mostravam a profunda impressão que a dor causara em sua mente jovem. Ela parecia estar cheia de algo sobre o qual não conseguia dar palavras, mas, aproveitando a oportunidade oferecida pela ausência de Perdita, ela preferiu a mim uma oração fervorosa para que eu a levasse à vista do portão pelo qual seu pai havia entrado em Constantinopla. Ela prometeu não cometer extravagâncias, ser dócil e voltar imediatamente. Eu não pude recusar, pois Clara não era uma criança comum, sua sensibilidade e inteligência pareciam já tê-la dotado dos direitos da feminilidade. Com ela, portanto, diante de mim e meu cavalo, assistida apenas pelo servo que deveria reconduzi-la, cavalgamos para o Topkapi. Encontramos um grupo de soldados reunidos em torno dele. Eles estavam ouvindo. São gritos humanos, disse um, mas como o uivo de um cachorro, respondeu outro, e novamente eles se curvaram para captar o som de gemidos distantes regulares, que saíam dos arredores da cidade em ruínas. Isso, Clara, eu disse, é o portão, aquela rua que outrora seu pai subiu. Qualquer que fosse a intenção de Clara ao pedir para ser trazida para cá, ela foi impedida pela presença dos soldados. Com um olhar sério, ela olhou para o labirinto de pilhas fumegantes que havia sido uma cidade e então expressou sua prontidão para voltar para casa. Nesse momento, um uivo melancólico atingiu nossos ouvidos. Foi repetido, ouça. Gritou Clara, ele está lá, e se aforiu, o cachorro do meu pai. Pareceu-me impossível que ela pudesse reconhecer o som, mas ela persistiu em sua afirmação até ganhar crédito com a multidão ao redor. Pelo menos seria uma ação benevolente resgatar o sofredor, seja humano ou bruto, da desolação da cidade. Então, mandando Clara de volta para sua casa, entrei novamente em Constantinopla. Encorajados pela impunidade que acompanhou minha visita anterior, vários soldados que fizeram parte da guarda pessoal de Raymond, que o amaram e lamentaram sinceramente sua perda, me acompanharam. É impossível conjecturar o estranho encadeamento de eventos que restaurou a forma sem vida de meu amigo em nossas mãos. Naquela parte da cidade onde o fogo mais se alastrara na noite anterior e que agora estava extinta, negra e fria, o cão moribundo de Raymond agachou-se ao lado da forma mutilada de seu senhor. Em tal momento, a tristeza não tem voz, a aflição, domada por sua própria veemência, é muda. O pobre animal me reconheceu, lambeu minha mão, aproximou-se de seu senhor e morreu. Ele havia sido evidentemente jogado de seu cavalo por alguma ruína que caiu, que esmagou sua cabeça e desfigurou toda a sua pessoa. Inclinei-me sobre o corpo e peguei na mão a borda de sua capa, menos alterada na aparência do que a estrutura humana que vestia. Pressionei-o contra os lábios, enquanto os soldados rudes se reuniam ao redor, lamentando essa presa mais digna da morte, como se o arrependimento e a lamentação sem fim pudessem reacender a centelha extinta ou chamar para sua prisão de carne despedaçada ao espírito liberado. Ontem esses membros valiam um universo, eles então consagraram um poder transcendente, cujas intenções, palavras e ações eram dignas de serem registradas em letras de ouro. Ora, só a superstição da afeição poderia dar valor ao mecanismo despedaçado, que, incapaz e parecido com um torrão, não se parecia mais com Raymond do que a chuva caída como a antiga mansão de nuvens em que subia aos céus mais altos e, dourada pelo sol, atraía todos os olhos e saciava os sentidos por seu excesso de beleza. Tal como ele havia se tornado agora, tal como era sua vestimenta terrena, desfigurada e estragada, nós a envolvemos em nossas capas e, levantando o fardo em nossos braços, carregamos desta cidade dos mortos. Surgiu a questão de onde deveríamos depositá-lo. Em nosso caminho para o palácio, passamos pelo cemitério grego, aqui em uma tábua de mármore preto fiz com que ele fosse colocado, os ciprestes ondulavam alto, sua escuridão mortal de acordo com seu estado de nada. Cortamos galhos das árvores fúnebres e os colocamos sobre ele e sobre eles novamente sua espada. Deixei um guarda para proteger esse tesouro de poeira e ordenou que tochas perpétuas fossem queimadas ao redor.
Quando voltei para Perdita, descobri que ela já havia sido informada do sucesso de meu empreendimento. Ele, seu amado, o único e eterno objeto de sua ternura apaixonada, foi restaurado a ela. Essa era a linguagem maníaca de seu entusiasmo. E se aqueles membros não se movessem e aqueles lábios não pudessem mais enquadrar acentos modulados de sabedoria e amor? O que, embora como uma erva daninha arremessada do mar infrutífero, ele foi vítima da corrupção ainda assim, e essa era a forma que ela acariciara aqueles lábios que, encontrando-os dela, haviam bebido o espírito de amor da respiração misturada, esse era o mecanismo terreno de argila dissolúvel que ela chamava de seu. É verdade que ela ansiava por outra vida, é verdade que o espírito ardente de amor lhe parecia inextinguível por toda a eternidade. No entanto, neste momento, com carinho humano, ela se apegou a tudo que seus sentidos humanos lhe permitiam ver e sentir como parte de Raymond. Pálida como mármore, clara e radiante assim, ela ouviu minha história e perguntou sobre o local onde ele havia sido depositado. Suas feições haviam perdido a distorção da dor, seus olhos estavam brilhantes, sua própria pessoa parecia dilatada, enquanto a brancura excessiva e até a transparência de sua pele e algo oco em sua voz testemunhavam que não a tranquilidade, mas o excesso de excitação ocasionavam a calma traiçoeira que se instalava em seu semblante. Perguntei a ela onde ele deveria ser enterrado. Ela respondeu, em Atenas, mesmo na Atenas que ele amava. Sem a cidade, na encosta de Metus, há um recesso rochoso que ele me apontou como o local onde ele gostaria de descansar. Meu próprio desejo certamente era que ele não fosse removido do local onde agora estava. Mas seu desejo era, é claro, ser cumprido, e implorei a ela que se preparasse sem demora para a nossa partida. Eis agora que o trem melancólico atravessa as planícies da Trácia e serpenteia pelos desfiladeiros, e sobre as montanhas da Macedônia costeia as ondas claras do Peneus, atravessa a planície de Laricean, passa pelo estreito das Termópilas e, subindo sucessivamente Horta e Parnassus, desce até a fértil planície de Atenas. As mulheres suportam com resignação esses males há muito prolongados, mas para o espírito impaciente de um homem, a câmera lenta de nossa cavalgada, o repouso melancólico que tomamos ao meio-dia, a presença perpétua da mortalha, por mais linda que fosse, que envolvia o caixão estriado que continha Raymond, a recorrência monótona do dia e da noite, invariável por esperança ou mudança, todas as circunstâncias de nossa marcha eram intoleráveis. Perdita, fechada em si mesma, falava pouco. Sua carruagem estava fechada e, quando descansamos, ela sentou-se apoiando a bochecha pálida na mão branca e fria, com os olhos fixos no chão, entregando-se a pensamentos que recusavam comunicação ou simpatia. Descemos do Parnaso, emergindo de suas muitas dobras, e passamos por Livadia em nosso caminho para a Ática. Perdita não entraria em Atenas, mas repousando em Maratona na noite de nossa chegada, conduziu-me no dia seguinte, ao local escolhido por ela como tesouro dos queridos restos mortais de Raymond. Estava em um recesso perto da cabeceira da ravina ao sul de Mitus. O abismo, profundo, negro e envelhecido, parria do cume até a base, nas fissuras da murta da rocha crescia um tomilho selvagem, o alimento de muitas nações de abelhas. Enormes penhascos se projetavam para dentro da fenda, alguns escaravelhos, outros subindo perpendicularmente a partir dela. Ao pé desse abismo sublime, um vale fértil e risonho se estendia de mar a mar, e além se estendia o mar Egeu azul, salpicado de ilhas, as ondas de luz refletindo sob o solo. Perto do local em que estávamos, havia uma rocha solitária, alta e cônica, que, dividida por todos os lados da montanha, parecia uma pirâmide talhada na natureza. Com pouco trabalho, este bloco foi reduzido a uma forma perfeita, a cela estreita foi escavada abaixo da qual Ramon foi colocado, e uma pequena inscrição, esculpida na pedra viva, registrou o nome de seu inquilino, a causa e a era de sua morte. Tudo foi realizado com rapidez sob minhas instruções. Concordei em deixar o acabamento e a guarda da tumba para o chefe do estabelecimento religioso em Atenas e, no final de outubro, preparei-me para meu retorno à Inglaterra. Eu mencionei isso a Perdita. Foi doloroso parecer arrastá-la da última cena que falava de seu ente perdido, mas ficar aqui era em vão e minha própria alma estava doente com seu desejo de se juntar a meu Idris e seus bebês. Em resposta, minha irmã me pediu para acompanhá-la na noite seguinte ao túmulo de Raymond. Alguns dias se passaram desde que visitei o local. O caminho para ele havia sido alargado, e os degraus escavados na rocha nos levaram menos tortuosamente do que antes,
ao próprio local. A plataforma sobre a qual ficava a pirâmide foi ampliada e, olhando para o sul, em um recesso ofuscado pelos galhos dispersos de uma figueira selvagem, vi fundações cavadas e escoras e vigas fixadas. Evidentemente o início de uma cabana. De pé em seu limiar inacabado, a tumba estava à nossa direita, toda ravina, planície e mar azul imediatamente diante de nós. As rochas escuras recebiam um brilho do sol poente, que olhara ao longo do vale cultivado e tingia de roxo e laranja as ondas plácidas. Sentamos em uma elevação rochosa e olhei com êxtase para o belo panorama de cores vivas e mutáveis, que variavam e realçavam as graças da terra e do oceano. Eu não fiz o certo, disse Perdita, em meu ente querido transportado para cá. Doravante, este será o centro das atenções da Grécia. Em tal local, a morte perde metade de seus terrores, e até mesmo a poeira inanimada parece participar do espírito de beleza que santifica esta região. Leonel, ele dorme lá, esse é o túmulo de Raimundo, aquele a quem na minha juventude eu amei pela primeira vez, a quem meu coração acompanhou nos dias de separação e raiva, a quem agora estou unido para sempre. Nunca marque-me, nunca deixarei este lugar. Parece-me que seu espírito permanece aqui, assim como aquela poeira, que por mais incomunicável que seja, é mais preciosa em seu nada do que qualquer outra coisa que a terra viúva aperte em seu peito triste. Os arbustos de murta, o tomilho, o pequeno ciclamen, que espreitam das fissuras da rocha, todos os produtos do lugar têm afinidade com ele, a luz que reveste as colinas participa de sua essência, e o céu e as montanhas, o mar e o vale estão imbuídos da presença de seu espírito. Eu vou viver e morrer aqui. Vá para a Inglaterra, Lionel, volte para o doce Idris e o querido Adriano. Volte e deixe minha menina órfã ser como uma filha sua em sua casa. Olhe para mim como morto, e verdadeiramente se a morte for uma mera mudança de estado, estou morto. Este é outro mundo, daquele que habitei recentemente, daquele que agora é sua casa. Aqui eu mantenho comunhão apenas com o que foi e está por vir. Vá para a Inglaterra e deixe-me onde sozinho eu possa consentir em arrastar os dias miseráveis que ainda devo viver. Uma chuva de lágrimas encerrou sua triste arenda. Eu esperava alguma proposta extravagante e permaneci em silêncio por algum tempo, reunindo meus pensamentos para que eu pudesse combater melhor seu esquema fantasioso. Você nutre pensamentos sombrios, minha querida Perdita, eu disse, nem me surpreendo que, por um tempo, sua melhor razão seja influenciada por uma dor apaixonada e uma imaginação perturbada. Até eu estou apaixonado por esta última casa de Raimundo, no entanto, devemos desistir. Eu esperava isso, gritou Perdita. Eu supus que você me trataria como uma garota louca e tola. Mas não se engane, esta casa de campo foi construída por minha ordem e aqui ficarei até chegar a hora em que poderei compartilhar sua morada mais feliz. Minha querida menina. E o que é de tão estranho no meu design? Eu poderia ter enganado você, eu poderia ter falado em permanecer aqui apenas alguns meses. Em sua ansiedade de chegar ao Windsor, você teria me deixado e, sem censura ou contenda, eu poderia ter seguido meu plano. Mas eu desdenhei o artifício, ou melhor, em minha miséria era meu único consolo derramar meu coração para você, meu irmão, meu único amigo. Você não vai disputar comigo? Você sabe como sua pobre irmã é obstinada e miserável. Leve minha garota com você, afaste-a de visões e pensamentos de tristeza, deixe a hilaridade infantil revisitar seu coração e animar seus olhos. Assim nunca poderia ser se ela estivesse perto de mim. É muito melhor para todos vocês que nunca mais me vejam. Quanto a mim, não buscarei voluntariamente a morte, isto é, não o farei, enquanto puder comandar a mim mesmo e eu posso aqui. Mas me arraste deste país, e meu poder de autocontrole desaparece, nem posso responder pela violência que minha agonia de tristeza pode me levar a cometer. Você veste seu significado, Perdita, respondi, em palavras poderosas, mas esse significado é egoísta e indigno de você. Você sempre concordou comigo que há apenas uma solução para o intrincado enigma da vida, para melhorar a nós mesmos e contribuir para a felicidade dos outros. E agora, no auge da vida, você abandona seus princípios e se fecha em solidão inútil. Você pensará menos em Raimundo e Windsor, a cena de sua felicidade inicial? Você comungará menos com seu espírito que partiu, enquanto cuida e cultiva a rara excelência de seu filho? Você foi tristemente visitado. Nem me surpreendo que um sentimento semelhante à insanidade deva levá-lo a imaginações amargas e irracionais. Mas um lar de amor espera por você em sua Inglaterra natal. Minha ternura e afeição devem acalmá-lo. A sociedade dos amigos de Ramon será mais consoladora do que essas especulações sombrias. Todos nós faremos disso nosso primeiro cuidado, nossa tarefa mais querida, contribuir para a sua felicidade. Perdita balançou a cabeça. Se pudesse ser assim, respondeu ela, eu estava muito errada em desdenhar suas ofertas. Mas não é uma questão de escolha. Eu só posso morar aqui.
Eu faço parte dessa cena, cada uma e todas as suas propriedades são uma parte de mim. Isso não é uma fantasia repentina, eu vivo por isso. Conhecimento de que estou aqui se levanta comigo pela manhã e me permite suportar a luz, está misturado com minha comida, que mais seria veneno. Ele caminha, dorme comigo, para sempre me acompanha. Aqui posso até deixar de reclamar e posso acrescentar meu consentimento tardio ao decreto que o tirou de mim. Ele preferiria ter morrido uma morte assim, que será registrada na história para o tempo infinito, do que ter vivido até a velhice desconhecido, sem honra. Nem posso desejar melhor do que, tendo sido escolhido e amado de seu coração, aqui, no auge da juventude, antes que anos adicionais possam manchar os melhores sentimentos de minha natureza, vigiar seu túmulo e rapidamente me juntar a ele em seu abençoado repouso. Tanto, meu querido Lionel, eu disse, desejando persuadi-lo de que faço o que é certo. Se você não está convencido, não posso acrescentar mais nada a título de argumento e só posso declarar minha resolução fixa. Eu fico aqui, sua força pode me remover. Seja assim, me arraste para longe eu volto, confine-me, aprisione-me, ainda assim eu escape e venho aqui. O meu irmão preferiria dedicar a perdita de coração partido à palha e às correntes de um maníaco, do que permitir que ela descansasse em paz sob a sombra de sua sociedade, neste meu próprio recesso selecionado e amado? Tudo isso me pareceu, eu reconheço, loucura metodizada. Imaginei que era meu dever imperativo tirá-la de cenas que a lembravam forçosamente de sua perda. Nem duvidei que, na tranquilidade de nosso círculo familiar em Windsor, ela recuperaria algum grau de compostura e, no final, de felicidade. Minha afeição por Clara também me levou a me opor a esses sonhos afetuosos de tristeza acalentada, sua sensibilidade já estava muito excitada, sua negligência infantil muito cedo trocou por pensamentos profundos e ansiosos. O estranho e romântico esquema de sua mãe pode confirmar e perpetuar a dolorosa visão da vida que se intrometeu tão cedo em sua contemplação. Ao voltar para casa, o capitão do pacote de vapor com quem eu havia concordado em navegar veio me dizer que circunstâncias acidentais apressaram sua partida e que, se eu fosse com ele, deveria embarcar às 5 da manhã seguinte. Apressadamente, dei meu consentimento a esse arranjo e, com a mesma pressa, formei um plano pelo qual Perdita deveria ser forçada a se tornar minha companheira. Acredito que a maioria das pessoas na minha situação teria agido da mesma maneira. No entanto, essa consideração não diminui, ou melhor, não diminuiu depois do tempo as reprovações de minha consciência. No momento, me senti convencido de que estava agindo para o melhor e que tudo o que fiz foi certo e até necessário. Sentei-me com Perdita e a acalmei, com meu aparente consentimento ao seu esquema selvagem. Ela recebeu minha concordância com prazer e 1000 vezes agradeceu a seu irmão enganador e enganoso. Com a chegada da noite, seu ânimo, animado por minha inesperada concessão, recuperou uma vivacidade quase esquecida. Fingi estar alarmado com o brilho febril em sua bochecha e implorei a ela que tomasse um gole de composição. Eu derramei o remédio, que ela tomou docilmente de mim. Eu observei enquanto ela bebia. A falsidade e o artifício são em si mesmos tão odiosos que, embora eu ainda pensasse que fiz o certo, um sentimento de vergonha e culpa veio dolorosamente sobre mim. Deixei-a e logo ouvi que ela dormia profundamente sob a influência do opiáceo que eu havia administrado. Ela foi carregada inconsciente a bordo, a âncora pesava e o vento era favorável. Ficamos longe no mar, com toda a lona espalhada e a potência do motor para ajudar. Passamos rápida e firmemente pelo elemento irritado. Já era tarde do dia quando Perdita acordou e mais tempo se passou antes de se recuperar do torpor ocasionado pelo láudano. Ela percebeu sua mudança de situação. Ela saiu descontroladamente do sofá e voou para a janela da cabine. O mar azul e agitado passou pelo navio e se espalhou sem praias. O céu estava coberto por uma cremalheira, que em seu movimento rápido mostrava a rapidez com que ela foi levada. O ranger dos mastros, o barulho das rodas, o acima, tudo a convenceu de que ela já estava longe das costas da Grécia. O atendente que eu havia posicionado para vigiá-la respondeu, para a Inglaterra. E meu irmão? Está no convés, senhora. Cruel, cruel, exclamou a pobre vítima, enquanto com um suspiro profundo ela olhava para o desperdício de águas. Então, sem mais comentários, ela se jogou no sofá e, fechando os olhos, permaneceu imóvel, de modo que, se não fosse pelos suspiros profundos que romperam dela, teria parecido que ela dormia. Assim que soube que ela havia falado, enviei Clara a ela para que a visão da adorável inocente pudesse inspirar pensamentos gentis e afetuosos. Mas nem a presença de seu filho, nem uma visita subsequente minha puderam despertar minha irmã. Ela olhou para Clara com um semblante de significado lamentável, mas ela não falou. Quando apareci, ela se afastou e, em resposta às minhas perguntas, apenas disse: "Você não sabe o que fez."
Eu confiava que esse mau humor indicava apenas a luta entre a decepção e a afeição natural, e que em poucos dias ela se reconciliaria com seu destino. Quando a noite chegou, ela implorou que Clara dormisse em uma cabana separada. Seu servo, no entanto, permaneceu com ela. Por volta da meia-noite, ela falou com a última, dizendo que tivera um pesadelo, e pediu-lhe que fosse até a filha e avisasse se ela descansava em silêncio. A mulher obedeceu. A brisa, que havia diminuído desde o pôr do sol, agora subia novamente. Eu estava no convés apreciando nosso rápido progresso. O silêncio foi perturbado apenas pela correnteza das águas que se dividiam diante da quilha firme, o murmúrio das velas imóveis e cheias, o vento assobiando nas mortalhas e o movimento regular do motor. O mar estava suavemente agitado, ora mostrando uma crista branca e ora retomando uma tonalidade uniforme, as nuvens haviam desaparecido e o éter escuro cortava o vasto oceano, no qual as constelações procuravam em vão seu espelho costumeiro. Nossa taxa não poderia ter sido inferior a 8 nós. De repente, ouvi um respingo no mar. Os marinheiros de guarda correram para o lado do navio. Com o grito, alguém caiu ao mar. Não é do convés, disse o homem no leme, algo foi jogado da cabine de popa. Um apelo para que o barco fosse baixado ecoou do convés. Corri para a cabana da minha irmã e estava vazio. Com as velas à popa, o motor parado, o navio permaneceu involuntariamente parado até que, após uma hora de busca, meu pobre Perdita foi trazido a bordo. Mas nenhum cuidado poderia reanimá-la, nenhum remédio faria com que seus queridos olhos se abrissem e o sangue fluísse novamente de seu coração sem pulso. Uma mão cerrada continha um pedaço de papel, no qual estava escrito, para Atenas. Para garantir sua remoção, para lá e evitar a perda irrecuperável de seu corpo no mar largo, ela teve a precaução de prender um longo xale em volta da cintura e novamente nos postes da janela da cabine. Ela havia flutuado um pouco sob a quilha do navio e o fato de estar fora de vista ocasionou a demora em encontrá-la. E assim a garota malfadada morreu vítima de minha imprudência sem sentido. Assim, no início do dia, ela nos deixou para a companhia dos mortos e preferiu compartilhar o túmulo rochoso de Raymond diante da cena animada que esta terra alegre proporcionava e da sociedade de amigos amorosos. Assim, em seu 29º ano, ela morreu, tendo desfrutado de alguns anos da felicidade do paraíso e sustentando um revés ao qual seu espírito impaciente e disposição afetuosa foram incapazes de se submeter. Ao notar a expressão plácida que se instalara em seu semblante na morte, senti, apesar das dores do remorso, apesar do arrependimento dilacerante, que era melhor morrer assim do que arrastar longos e miseráveis anos de lamentação e tristeza inconsolável. O estresse do clima nos levou até ao Golfo do Adriático e, como nosso navio mal estava preparado para resistir a uma tempestade, nos refugiamos no porto de Ancona. Aqui conheci Georgio Pali, o vice-almirante da frota grega, um ex-amigo e partidário caloroso de Raymond. Entreguei os restos mortais de minha perdida Perdita aos seus cuidados, com o propósito de transportá-los para Imetus e coloquei na cela seu Raymond já ocupado sob a pirâmide. Tudo isso foi realizado como eu desejava. Ela repousava ao lado de seu amado e a tumba acima estava inscrita com os nomes unidos de Raymond e Perdita. Então tomei a resolução de prosseguir nossa jornada para a Inglaterra por terra. Meu próprio coração foi atormentado por arrependimentos e remorsos. A apreensão de que Raimundo havia partido para sempre, de que seu nome, misturado eternamente com o passado, deveria ser apagado de todas as antecipações do futuro, veio lentamente sobre mim. Sempre admirei seus talentos, suas nobres aspirações, suas grandes concepções da glória e majestade de sua ambição, sua total falta de paixões mesquinhas, sua coragem e ousadia. Na Grécia, aprendi a amá-lo, sua própria obstinação e autoabandono aos impulsos da superstição me ligaram a ele duplamente. Pode ser fraqueza, mas era o antípoda de tudo o que era rastejante e egoísta. A essas dores foram adicionadas a perda de Perdita, perdida por minha própria maldita obstinação e presunção. Este querido, meu único parente, cujo progresso eu havia marcado desde a tenra infância através do variado caminho da vida e a vi por toda parte notável pela integridade, devoção e verdadeira afeição, por tudo o que constitui as graças peculiares da personagem feminina, e a viu finalmente vítima de muito amor e apego constante ao perecível e perdido, ela, em seu orgulho de beleza e vida, deixou de lado a agradável percepção do mundo aparente pela irrealidade da sepultura e deixou a pobre Clara bastante órfã. Escondi dessa amada criança que a morte de sua mãe era voluntária e tentei todos os meios para despertar a alegria em seu espírito aflito. Um dos meus primeiros atos para a recuperação até mesmo de minha própria compostura foi me despedir do mar. Seu respingo odioso renovou repetidas vezes a morte de minha irmã. Seu rugido era um canto fúnebre. Em cada casco escuro que era jogado em seu seio inconstante, imaginei um esquife, que levaria à morte todos os que confiassem em seus sorrisos traiçoeiros.
Adeus ao mar. Venha, minha Clara, sente-se ao meu lado neste barco aéreo, rápida e suavemente ele fende o azul sereno e, com suave ondulação, desliza sobre a corrente do ar. Ou, se a tempestade sacudir seu frágil mecanismo, a terra verde está abaixo, podemos descer e nos abrigar no continente estável. Aqui no alto, os companheiros dos pássaros de asas rápidas deslizamos pelo elemento sem resistência, fugaz e destemidamente. O barco leve não levanta, nem se opõe a ondas mortais, o éter se abre diante da proa e a sombra do globo que o sustenta nos protege do sol do meio-dia. Abaixo estão as planícies da Itália ou as vastas ondulações dos Apeninos ondulados. A fertilidade repousa em suas muitas dobras e os bosques coroam os cumes. O camponês livre e feliz, livre do austríaco, leva a colheita dupla para o celeiro, e os cidadãos refinados criam sem medo a árvore do conhecimento há muito arruinada neste jardim do mundo. Fomos erguidos acima dos picos alpinos e, de suas ravinas profundas e turbulentas, entramos na planície da bela França e, após uma jornada arejada de 6 dias, desembarcamos em Dieppe, enrolamos as asas emplumadas e fechamos o globo de seda de nossa pequena pinaça. Uma chuva forte tornou esse modo de viajar agora incômodo, então embarcamos em um pacote a vapor e, após uma curta passagem, desembarcamos em Portsmouth. Uma história estranha era abundante aqui. Poucos dias antes, um navio atingido pela tempestade havia aparecido ao largo da cidade. O casco estava de aparência ressequida e rachado, as velas rasgadas e dobradas de maneira descuidada e não marítima, as mortalhas emaranhadas e quebradas. Ela flutuou em direção ao porto e ficou encalhada nas areias na entrada. De manhã, os oficiais da alfândega, juntamente com uma multidão de ociosos, a visitaram. Apenas um membro da tripulação parecia ter chegado com ela. Ele havia chegado à praia e caminhado alguns passos em direção à cidade, e então, vencido pela doença e se aproximando da morte, caiu na praia inóspita. Ele foi encontrado rígido, com as mãos cerradas e pressionadas contra o peito. Sua pele, quase preta, seu cabelo emaranhado e barba eriçada eram sinais de uma longa e prolongada miséria. Foi sussurrado que ele havia morrido da peste. Ninguém se aventurou a bordo do navio e avistamentos estranhos foram vistos à noite, andando pelo convés e pendurados nos mastros e mortalhas. Ela logo se despedaçou, mostraram-me onde ela estivera e vi suas madeiras desunidas jogadas nas ondas. O corpo do homem que havia desembarcado havia sido enterrado nas areias, e ninguém poderia dizer mais do que o navio foi construído nos Estados Unidos e que vários meses antes o Fortunatas partiu da Filadélfia, do qual nenhuma notícia foi recebida posteriormente. Capítulo 4. Voltei para a propriedade da minha família no outono do ano de 2092. Meu coração estava com eles há muito tempo, e me senti mal com a esperança e o prazer de vê-los novamente. O distrito que os continha parecia a morada de todo espírito bondoso. Felicidade, amor e paz percorreram os caminhos da floresta e temperaram a atmosfera. Depois de toda a agitação e tristeza que sofri na Grécia, procurei o Insor, como o pássaro movido pela tempestade faz o ninho no qual pode dobrar as asas em tranquilidade. Quão imprudentes haviam sido os errantes, que abandonaram seu abrigo, enredaram-se na teia da sociedade e entraram no que os homens do mundo chamam de vida, aquele labirinto do mal, esse esquema de tortura mútua. Para viver, de acordo com esse sentido da palavra, devemos não apenas observar e aprender, mas também sentir. Não devemos ser meros espectadores da ação. Devemos agir. Não devemos descrever, mas ser sujeitos de descrição. Profunda tristeza deve ter sido o interior de nossos peitos. A fraude deve ter ficado à nossa espreita. O astuto deve ter nos enganado. Dúvidas doentias e falsas esperanças devem ter marcado nossos dias. Hilaridade e alegria, que envolvem a alma em êxtase, às vezes devem ter nos possuído. Quem sabe o que a vida ansiaria por essa espécie febril de existência? Eu vivi. Passei dias e noites de festa, juntei-me a esperanças ambiciosas e exultei com a vitória. Agora feche a porta para o mundo e construa bem alto o muro que me separará da cena conturbada encenada em seus arredores. Vivamos uns para os outros e para a felicidade. Busquemos a paz em nosso querido lar, perto do murmúrio interior dos riachos e do gracioso ondular das árvores, da bela vestimenta da terra e da sublime pompa dos céus. Deixemos a vida para que possamos viver. Idris estava bem contente com essa minha resolução. Sua vivacidade inativa não precisava de excitação indevida e seu coração plácido repousava contente com meu amor, o bem-estar de seus filhos e a beleza da natureza circundante. Seu orgulho e ambição irrepreensível eram criar sorrisos em todos ao seu redor e lançar repouso sobre a frágil existência de seu irmão. Apesar de sua terna amamentação, a saúde de Adriano declinou perceptivelmente. Caminhar, cavalgar, as ocupações comuns da vida o venceram. Ele não sentia dor, mas parecia tremer para sempre à beira da aniquilação. No entanto,
Como ele viveu por meses quase no mesmo estado, ele não nos inspirou em um medo imediato e, embora falasse da morte como um evento muito familiar aos seus pensamentos, ele não deixava de se esforçar para tornar os outros felizes ou cultivar seus próprios poderes mentais surpreendentes. O inverno passou e a primavera, conduzida pelos meses, despertou a vida em toda a natureza. A floresta estava vestida de verde, os bezerros revistavam a grama recém-brotada, as sombras de nuvens claras com asas de vento aceleravam sobre os campos de milho verdes, o cuco eremita repetiu seu monótono saudação à estação, o rouxinol, ave do amor e lacaio da estrela da noite, encheu a floresta de canção, enquanto Vênus permanecia no pôr do sol quente, e o verde jovem das árvores jazia em relevo suave ao longo do horizonte claro. O deleite despertou em todos os corações, deleite e exultação, pois havia paz em todo o mundo, o templo de Jano universal foi fechado, e o homem não morreu naquele ano pela mão do homem. Que isso dure apenas 12 meses, disse Adrian, e a terra se tornará um paraíso. As energias do homem foram antes direcionadas para a destruição de sua espécie, agora visam sua libertação e preservação. O homem não pode repousar, e suas aspirações inquietas agora produzirão o bem em vez do mal. Os países favorecidos do sul se livrarão do jugo de ferro da servidão, a pobreza nos deixará e, com ela, a doença. O que não podem as forças, nunca antes unidas, de liberdade e paz alcançar nesta morada do homem? Sonhando, sempre sonhando, Windsor, disse Ryland, o velho adversário de Raimond e candidato ao protetorado na eleição que se seguiu. Tenha certeza de que a terra não é, nem pode ser o céu, enquanto as sementes do inferno são nativas de seu solo. Quando as estações se tornarem iguais, quando o ar não gerar desordens, quando sua superfície não estiver mais sujeita a pragas e secas, então a doença cessará, quando as paixões dos homens estiverem mortas, a pobreza desaparecerá. Quando o amor não for mais semelhante ao ódio, então a fraternidade existirá. Estamos muito longe desse estado no momento. Não tanto quanto você pode supor, observou um pequeno astrônomo velhinho, chamado Merival, os polos precedem lentamente, mas com segurança, em 100.000 anos. Estaremos todos no subsolo, disse Ryland. O polo da Terra coincidirá com o polo da eclíptica. Continuou o astrônomo, uma fonte universal será produzida e a Terra se tornará um paraíso. E é claro que desfrutaremos do benefício da mudança, disse Ryland com desprezo. Temos notícias estranhas aqui, observei. Eu tinha o jornal na mão e, como sempre, havia me voltado para a inteligência da Grécia. Parece que a destruição total de Constantinopla e a suposição de que o inverno havia purificado o ar da cidade caída deram aos gregos coragem para visitar seu local e começar a reconstruí-lo. Mas eles nos dizem que a maldição de Deus está no lugar, pois todo aquele que se aventurou dentro dos muros foi contaminado pela praga, que esta doença se espalhou na Trácia e na Macedônia, e agora, temendo a virulência da infecção durante os próximos calores, um cordão foi traçado nas fronteiras da Tessália e uma quarentena estrita foi exigida. Essa inteligência nos trouxe de volta da perspectiva do paraíso, mantida após o lapso de 100.000 anos, para a dor e a miséria atualmente existentes na Terra. Falamos da devastação causada no ano passado pela peste em todos os cantos do mundo e das terríveis consequências de uma segunda visitação. Discutimos os melhores meios de prevenir a infecção e de preservar a saúde e a atividade em uma grande cidade assim afligida, Londres, por exemplo. Merival não se juntou a essa conversa. Aproximando-se de Idris, ele passou a assegurar-lhe que a alegre perspectiva de um paraíso terrestre depois de 100.000 anos estava nublada para ele pelo conhecimento de que em um certo período de tempo depois, um inferno terrestre ou purgatório ocorreria, quando a eclíptica e o equador estariam em ângulos retos. 4. Nosso grupo finalmente se desfez. Estamos todos sonhando esta manhã, disse Ryland. É tão sábio discutir a probabilidade de uma visitação da peste em nossa metrópole bem governada, quanto calcular os séculos que devem escapar antes que possamos cultivar abacaxis aqui ao ar livre. Mas, embora parecesse absurdo calcular a chegada da peste a Londres, não pude refletir sem extrema dor sobre a desolação que esse mal causaria na Grécia. Os ingleses, em sua maioria, falavam da Trácia e da Macedônia como fariam com um território lunar, que, desconhecido para eles, não apresentava nenhuma ideia ou interesse distinto para as mentes. Eu tinha pisado no solo. Os rostos de muitos dos habitantes eram familiares para mim. Nas cidades, planícies, colinas e desfiladeiros desses países, eu havia desfrutado de um deleite indescritível enquanto viajava por eles no ano anterior. Alguma aldeia romântica, alguma cabana ou morada elegante ali situada, habitada pelos amáveis e bons, surgiu diante de minha visão mental e a pergunta me assombrou: a praga também existe? Aquele mesmo monstro invencível,
que parou sobre e devorou Constantinopla, aquele demônio mais cruel que a tempestade, menos manso que o fogo, está, infelizmente, desencadeado naquele belo país. Essas reflexões não me permitiram descansar. O estado político da Inglaterra tornou-se agitado à medida que se aproximava o tempo em que o novo protetor seria eleito. Este evento despertou ainda mais interesse, uma vez que era o relatório atual, que se o candidato popular Ryland fosse escolhido, a questão da abolição da posição hereditária e outras relíquias feudais seriam consideradas pelo parlamento. Nenhuma palavra foi dita durante a presente sessão sobre qualquer um desses tópicos. Tudo dependeria da escolha de um protetor e das eleições do ano seguinte. No entanto, esse mesmo silêncio foi terrível, mostrando o profundo peso atribuído à pergunta, o medo de qualquer uma das partes de arriscar um ataque inoportuno e a expectativa de uma disputa furiosa quando ele começar. Mas, embora Santo Estevão não ecoasse com a voz que enchia cada coração, os jornais não fervilhavam de mais nada, e em empresas privadas a conversa, embora remotamente iniciada, logo se aproximou desse ponto central, enquanto as vozes eram abaixadas e as cadeiras se aproximavam. Os nobres não hesitaram em expressar seu medo, a outra parte se esforçou para tratar o assunto com leviandade. Vergonha para o país, disse Ryland, dar tanta ênfase às palavras e freperi é uma questão de nada, da nova pintura de painéis de carruagem e bordados de casacos de lacaios. No entanto, a Inglaterra poderia realmente se livrar de suas armadilhas senhoriais e se contentar com o estilo democrático da América? O orgulho da ancestralidade, o espírito patrício, as cortesias gentis e as buscas refinadas, esplêndidos atributos de posição, deveriam ser apagados entre nós. Disseram-nos que não seria esse o caso, que éramos por natureza um povo poético, uma nação facilmente enganada por palavras, pronta para formar nuvens em esplendor e um raro pó. Esse espírito nunca poderíamos perder, e era para difundir esse espírito concentrado de nascimento que a nova lei deveria ser apresentada. Foi-nos assegurado que, quando o nome e o título do inglês fossem a única patente da nobreza, todos seríamos nobres, que quando nenhum homem nascido sob o domínio inglês se sentisse superior em posição, cortesia e refinamento se tornariam o direito de nascença de todos os nossos compatriotas. Que a Inglaterra não caia em desgraça a ponto de imaginar que pode ser sem nobres, a verdadeira nobreza da natureza, que carregam sua patente em seu semblante, que são desde o berço elevados acima do resto de sua espécie, porque são melhores do que o resto. Entre uma raça de homens independentes, generosos e bem-educados, em um país onde a imaginação é imperatriz das mentes dos homens, não precisa haver medo de que desejemos uma sucessão perpétua de nobres e nobres. Esse partido, no entanto, dificilmente poderia ainda ser considerado uma minoria no reino, que exaltava o ornamento da coluna, a capital coríntia da sociedade polida. Eles apelaram para inúmeros preconceitos, para velhos apegos e jovens esperanças, à expectativa de milhares que um dia poderiam se tornar pares. Eles estabeleceram como um espantalho o espectro de tudo o que era sórdido, mecânico e vil nas repúblicas comerciais. A praga havia chegado a Atenas. Centenas de residentes ingleses voltaram para seu próprio país. Os amados atenienses de Raimundo, os livres, o povo nobre da cidade mais divina da Grécia, caíram como milho maduro diante da foice impiedosa do adversário. Seus lugares agradáveis estavam desertos, seus templos e palácios foram convertidos em túmulos, suas energias, voltadas para os mais altos objetos da ambição humana, foram agora forçadas a convergir para um ponto, a proteção contra as inúmeras flechas da peste. Em qualquer outro momento, esse desastre teria despertado extrema compaixão entre nós, mas agora foi ignorado, enquanto cada mente estava envolvida pela controvérsia que se aproximava. Não foi assim comigo, e a questão da posição e do direito tornou-se insignificante aos meus olhos quando imaginei a cena do sofrimento de Atenas. Ouvi falar da morte de filhos únicos, de esposas e maridos mais dedicados, do rompimento de laços torcidos com as fibras do coração, de amigos perdendo amigos e jovens mães de luto por seus primogênitos. E esses incidentes comoventes foram agrupados e pintados em minha mente pelo conhecimento das pessoas, por minha estima e afeição pelos sofredores. Foram os admiradores, amigos, companheiros, soldados de Raimundo, famílias que deram as boas-vindas à Perdita na Grécia e lamentaram com ela a perda de seu senhor, que foram varridos e foram morar com eles na tumba indistinta. A praga em Atenas foi precedida e causada pelo contágio do Oriente, e a cena de destruição e morte continuou a ser encenada ali, em uma escala de magnitude terrível. A esperança de que a visitação do ano atual fosse a última manteve o ânimo dos mercadores ligados a esses países, mas os habitantes foram levados ao desespero ou a uma resignação que, decorrente do fanatismo, assumiu a mesma tonalidade escura.
A América também recebeu a mácula e, fosse febre amarela ou peste, a epidemia era dotada de uma virulência antes não sentida. A devastação não se limitou às cidades, mas se espalhou por todo o país. O caçador morreu na floresta, o camponês nos campos de milho e o pescador em suas águas nativas. Uma estranha história nos foi trazida do Oriente, a qual pouco crédito teria sido dado se o fato não tivesse sido atestado por uma multidão de testemunhas em várias partes do mundo. No dia 21 de junho, dizia-se que uma hora antes do meio-dia, um sol negro surgiu, um orbe, do tamanho daquela luminária, mas escuro, definido, cujos raios eram sombras, subiu do oeste, em cerca de uma hora, atingiu o meridiano e eclipsou o brilhante pai do dia. A noite caiu sobre todos os países, a noite repentina, sem raios, inteira. As estrelas surgiram, derramando seus brilhos ineficazes na terra viúva de luz. Mas logo o orbe escuro passou sobre o sol e se demorou no céu oriental. À medida que descia, seus raios escuros cruzavam os brilhantes do sol e os amorteciam ou distorciam. As sombras das coisas assumiram formas estranhas e medonhas. Os animais selvagens na floresta se assustaram com as formas desconhecidas figuradas no chão. Eles fugiram, não sabiam para onde, e os cidadãos ficaram cheios de maior pavor com a convulsão que sacudiu leões nas ruas civis. Pássaros, águias de asas fortes, repentinamente cegas, caíram nos mercados, enquanto corujas e morcegos se mostravam dando as boas-vindas ao início da noite. Gradualmente, o objeto de medo afundou no horizonte e, até ao fim, disparou raios sombrios no ar radiante. Essa foi a história que nos foi enviada da Ásia, da extremidade oriental da Europa e da África até o oeste da Costa Dourada. Se essa história era verdadeira ou não, os efeitos eram certos. Através da Ásia, das margens do Nilo às margens do Cáspio, do Helesponto até o Mar de Omã, um pânico repentino foi conduzido. Os homens encheram as mesquitas, as mulheres, veladas, apressaram-se aos túmulos e levaram oferendas aos mortos para preservar assim os vivos. A praga foi esquecida neste novo medo que o sol negro havia espalhado, e, embora os mortos se multiplicassem e as ruas de Ispahan, de Pequim e de Delhi estivessem repletas de cadáveres atingidos pela peste, os homens passavam, olhando para o céu sinistro, independentemente da morte sob seus pés. Os cristãos procuravam suas igrejas donzelas cristãs, mesmo na festa das rosas, vestidas de branco, com véus brilhantes, procuravam, em longa procissão, os lugares consagrados à sua religião, enchendo o ar com seus hinos, enquanto, de vez em quando, dos lábios de algum pobre enlutado na multidão, uma voz de lamento irrompeu, e o resto olhou para cima, imaginando que podiam discernir as asas arrebatadoras dos anjos que passavam pela terra, lamentando os desastres prestes a cair sobre o homem. No clima ensolarado da Pérsia, nas cidades populosas da China, em meio aos bosques aromáticos de Caxemira e ao longo da costa sul do Mediterrâneo, essas cenas aconteceram. Mesmo na Grécia, a história do Sol das Trevas aumentou os medos e o desespero da multidão moribunda. Nós, em nossa ilha nublada, estávamos muito longe do perigo, e a única circunstância que trouxe esses desastres para nós foi a chegada diária de navios do leste, lotados de imigrantes, principalmente ingleses, pois os muçulmanos, embora o medo da morte se espalhasse intensamente entre eles, ainda se agarravam uns aos outros, que, se eles morressem e se fossem, a morte os encontraria tão prontamente no mar sem teto, ou na distante Inglaterra, como na Pérsia se eles morressem, seus ossos poderiam descansar na terra sagrada pelas relíquias dos verdadeiros crentes. Meca nunca antes estivera tão lotada de peregrinos. No entanto, os árabes negligenciaram a pilhagem das caravanas, mas, humildes e sem armas, juntaram-se à procissão, orando a Maomé para evitar a peste de suas tendas e desertos. Não posso descrever o prazer arrebatador com que me voltei das brigas políticas em casa e dos males físicos de países distantes para minha querida casa, para a morada escolhida de bondade e amor, a paz e ao intercâmbio de todas as simpatias sagradas. Se eu nunca tivesse saído de Windsor, essas emoções não teriam sido tão intensas, mas na Grécia eu tinha sido vítima do medo e da mudança deplorável. Na Grécia, após um período de ansiedade e tristeza, vi partir dois, cujos próprios nomes eram símbolo de grandeza e virtude. Mas tais misérias nunca poderiam se intrometer no círculo doméstico que me restava, enquanto, isolados em nossa amada floresta, passávamos nossas vidas em tranquilidade. Alguma pequena mudança, de fato, o progresso dos anos trouxe aqui, e o tempo, como é costume, imprimiu os traços da mortalidade em nossos prazeres e expectativas. Idris, a esposa, irmã e amiga mais afetuosa, era uma mãe terna e amorosa. O sentimento não era para ela como para muitos, um passatempo, era uma paixão. Tivemos 3 filhos, o segundo em idade, morreu enquanto eu estava na Grécia.
Isso destruiu as emoções triunfantes e arrebatadoras da maternidade com tristeza e medo. Antes desse evento, os pequenos seres, nascidos de si mesma, os jovens herdeiros de sua vida transitória, pareciam ter um sopro seguro de existência. Agora ela temia que o destruidor impiedoso pudesse arrebatar seus queridos restantes, como havia arrebatado seu irmão. A menor doença causava espasmos de terror, ela era infeliz se estivesse ausente deles. Seu tesouro de felicidade ela acumulou em seu ser frágil e manteve para sempre vigilante, para que o ladrão insidioso não roubasse essas joias valiosas. Felizmente, ela tinha poucos motivos para medo. Alfred, agora com 9 anos, era um rapaz ereto e viril, com sobrancelhas radiantes, olhos suaves e disposição gentil, embora independente. Nosso caçula ainda estava na infância, mas sua bochecha felpuda estava salpicada com as rosas da saúde e sua vivacidade incansável encheu nossos salões de risadas inocentes. Clara havia passado da idade que, por sua ignorância muda, era a fonte dos temores de Idris. Clara era querida por ela, por todos. Havia tanta inteligência combinada com inocência, sensibilidade com paciência e seriedade com perfeito bom humor, uma beleza tão transcendente, unida a uma simplicidade tão cativante, que ela pendia como uma pérola no santuário de nossas posses, um tesouro de maravilha e excelência. No início do inverno, nosso Alfredo, agora com 9 anos de idade, foi pela primeira vez para a escola em Eton. Isso lhe pareceu o primeiro passo para a masculinidade e ele ficou proporcionalmente satisfeito. A comunidade de estudo e diversão desenvolveu as melhores partes de seu caráter, sua perseverança constante, generosidade e firmeza bem governada. Que emoções profundas e sagradas são excitadas no seio de um pai quando ele se convence de que seu amor por seu filho não é um mero instinto, mas dignamente concedido, e que outros, menos aparentados, participam de sua aprovação. Foi uma felicidade suprema para Idris e para mim descobrir que a franqueza que a testa aberta de Alfred indicava, a inteligência de seus olhos, a sensibilidade temperada de seus tons, não eram ilusões, mas indicações de talentos e virtudes que cresceriam com seu crescimento e se fortaleceriam com sua força. Nesse período, começa o término do amor de um animal por sua prole a verdadeira afeição do pai humano. Não olhamos mais para essa parte mais querida de nós mesmos como uma planta tenra que devemos cuidar ou um brinquedo por uma hora ociosa. Construímos agora sobre suas faculdades intelectuais e estabelecemos nossas esperanças em suas propensões morais. Sua fraqueza ainda transmite ansiedade a esse sentimento, sua ignorância impede a intimidade total, mas começamos a respeitar o futuro homem e a nos esforçar para garantir sua estima, como se ele fosse nosso igual. O que um pai pode ter mais no coração do que a boa opinião de seu filho? Em todas as nossas transações com ele, nossa honra deve ser inviolada, a integridade de nossas relações imaculada. O destino e as circunstâncias podem, quando ele chegar à maturidade, nos separar para sempre, mas, como sua égide em perigo, seu consolo nas dificuldades, que o jovem ardente o acompanhe para sempre no caminho áspero da vida, amor e honra por seus pais. Tínhamos vivido tanto tempo nas proximidades de Eton, que sua população de jovens era bem conhecida por nós. Muitos deles haviam sido companheiros de brincadeiras de Alfred antes de se tornarem seus colegas de escola. Observávamos então esta congregação jovem com interesse redobrado. Marcamos a diferença de caráter entre os meninos e nos esforçamos para ler o futuro homem no jovem. Não há nada mais adorável, pelo qual o coração anseia mais do que um menino de espírito livre, gentil, corajoso e generoso. Vários dos etonianos tinham essas características. Todos se distinguiam por um senso de honra e espírito de empreendedorismo, em alguns, à medida que se aproximavam da masculinidade. Isso degenerou em presunção, mas os mais jovens, rapazes um pouco mais velhos que os nossos, destacavam-se por suas disposições galantes e doces. Aqui estavam os futuros governadores da Inglaterra, os homens que, quando nosso ardor esfriava e nossos projetos eram concluídos ou destruídos para sempre, quando, nosso dramagia, tirávamos o traje da hora e assumimos o uniforme da idade ou de uma morte mais igualitária, aqui estavam os seres que deveriam continuar a vasta máquina da sociedade, aqui estavam os amantes, maridos, pais, aqui o senhorio, o político, o soldado, alguns imaginavam que estavam agora prontos para aparecer no palco, ansiosos para fazer um entre os dramatis personae da vida ativa. Não fazia muito tempo que eu era como um desses aspirantes imberbes. Quando meu filho tiver obtido o lugar que agora ocupo, terei cambaleado em um velho enrugado e de cabelos grisalhos. Sistema estranho. Enigma da esfinge mais impressionante. Que assim o homem permanece enquanto nós, os indivíduos, morremos.
Tal-lhe, para tomar emprestadas as palavras de um escritor eloquente e filosófico, o modo de existência decretado a um corpo permanente composto de partes transitórias, em que, pela disposição de uma sabedoria estupenda, moldando juntos a grande e misteriosa incorporação da raça humana, o todo, ao mesmo tempo, nunca é velho, ou de meia idade, ou jovem, mas, em uma condição de constância imutável, avança através do teor variado de decadência, queda, renovação e progressão perpétuas. Sempre de bom grado dou lugar a ti, querido Alfredo. Avanço, filho de um amor terno, filho de nossas esperanças, avançar um soldado na estrada para a qual fui o pioneiro. Eu abrirei caminho para ti. Já me desfiz do descuido da infância, da testa sem rugas e do andar elástico dos primeiros anos, para que possam adornar-te. Avanço, e vou me despojar ainda mais para sua vantagem. O tempo me roubará as graças da maturidade, tirará o fogo de meus olhos e a agilidade de meus membros, roubará a melhor parte da vida, a expectativa ansiosa e o amor apaixonado, e os derramará em porção dupla em sua querida cabeça. Avanço. Aproveite-se do presente, você e seus camaradas, e no drama que você está prestes a representar, não desonre aqueles que o ensinaram a entrar no palco e a pronunciar de forma adequada as partes que lhe foram atribuídas. Que seu progresso seja ininterrupto e seguro, nascido durante a maré primaveril das esperanças do homem, que você conduza o verão ao qual nenhum inverno pode suceder. 4. Vejam um ensaio engenhoso intitulado A Astronomia Mitológica dos Antigos demonstrada, de Mackay, um sapateiro, de Norwich, impresso em 1822. 5. Reflexões de Burke sobre a Revolução Francesa. Capítulo V. Alguma desordem certamente se infiltrou no curso dos elementos, destruindo sua influência benigna. O vento, príncipe do ar, se enfureceu por seu reino, açoitando o mar em fúria e subjugando a terra rebelde a algum tipo de obediência. O Deus envia suas pragas furiosas do alto, fome e pestilência em montes eles morrem. Novamente em vingança de sua ira, ele cai sobre seus grandes exércitos e quebra suas paredes cambaleantes, prende suas marinhas na planície do oceano e esmaga suas forças com montanhas do principal. 6. Seu poder mortal abalou os países florescentes do sul e, durante o inverno, até nós, em nossa retirada para o norte, começamos a tremer sob seus efeitos nocivos. Essa fábula é injusta, que dará superioridade ao sol sobre o vento. Quem não viu a terra leve, a atmosfera amena e a natureza se aquecendo se tornarem escuras, frias e desagradáveis, quando o vento adormecido despertou no leste, ou quando as nuvens pardas velam densamente o céu, enquanto estoques inesgotáveis de chuva são derramados, até que a terra úmida se recusando a absorver a umidade superabundante, ela fica em poças na superfície, quando a tocha do dia parece um meteoro a ser apagada. Quem não viu o norte agitado das nuvens surgir, o azul listrado aparecer e logo uma abertura feita nos vapores no olho do vento, através da qual o azul brilhante brilha? As nuvens tornam-se finas, um arco é formado para sempre se elevar até que, a capa universal sendo revelada, o sol derrama seus raios, reanimados e alimentados pela brisa. Então, poderoso és tu, ó vento, para ser entronizado acima de todos os outros vice-regentes do poder da natureza, quer venhas destruindo do leste, ou grávida de vida elementar do oeste, a ti as nuvens obedecem, o solo é subserviente a ti, o oceano sem costa é seu escravo. Tu varres a terra e os carvalhos, o crescimento de séculos submetem-se ao teu machado invisível, o monte de neve está espalhado nos pináculos dos Alpes, a avalanche troveja em seus vales. Tu tens as chaves da geada e podes primeiro acorrentar e depois libertar os riachos. Sob teu governo gentil, os botões e folhas nascem, eles florescem nutridos por ti. Por que uivas assim, ó vento? De dia e de noite, por 4 longos meses, teus fugidos não cessaram às margens do mar estão repletas de naufrágios, sua superfície acolhedora tornou-se intransponível, a terra perdeu sua beleza em obediência ao teu comando, o frágil balão não ousa mais navegar no ar agitado, teus ministros, as nuvens, inundam a terra com chuva, os rios abandonam suas margens, a torrente selvagem rasga o caminho da montanha, planície e madeira e vale verdejante são despojados de sua beleza, nossas próprias cidades são destruídas por ti. Infelizmente, o que será de nós? Parece que as ondas gigantes do oceano e os vastos braços do mar estavam prestes a arrancar a ilha profundamente enraizada de seu centro e lançou uma ruína e um naufrágio sobre os campos do Atlântico. O que somos nós, os habitantes deste globo, menos entre os muitos que povoam o espaço infinito? Nossas mentes abraçam o infinito, o mecanismo visível de nosso ser está sujeito a meros acidentes. Dia após dia somos forçados a acreditar nisso.
aquele a quem um arranhão desorganizou, aquele que desaparece da vida aparente sob a influência da agência hostil que atua ao nosso redor, tinha os mesmos poderes que eu também estou sujeito às mesmas leis. Diante de tudo isso, nos chamamos de senhores da criação, detentores dos elementos, mestres da vida e da morte, e alegamos, como desculpa dessa arrogância, que, embora o indivíduo seja destruído, o homem continua para sempre. Assim, perdendo nossa identidade, aquela da qual estamos principalmente conscientes, nos gloriamos na continuidade de nossa espécie e aprendemos a considerar a morte sem terror. Mas quando qualquer nação inteira se torna vítima dos poderes destrutivos de agentes externos, então, de fato, o homem se encolhe na insignificância, ele sente sua posse de vida insegura, sua herança na terra cortada. Lembro-me de que, depois de ter testemunhado os efeitos destrutivos de um incêndio, não conseguia nem mesmo ver um pequeno em um fogão, sem uma sensação de medo. As chamas crescentes se enrolaram ao redor do prédio, quando ele caiu e foi destruído. Eles se insinuaram nas substâncias ao seu redor e os impedimentos ao seu progresso cederam ao seu toque. Poderíamos tomar partes integrantes desse poder e não estar sujeitos à sua operação? Poderíamos domesticar um filhote dessa fera e não temer seu crescimento e maturidade. Assim, começamos a sentir, em relação à morte de muitos rostos, solta nos distritos escolhidos de nossa bela habitação e, acima de tudo, em relação à peste. Temíamos o verão que se aproximava. As nações, na fronteira com os países já infectados, começaram a entrar em planos sérios para melhor se manter longe do inimigo. Nós, um povo comercial, fomos obrigados a levar esses esquemas em consideração, e a questão do contágio tornou-se uma questão de séria disquisição que a praga não era o que é comumente chamado de contagiosa, como a escarlatina ou varíola extinta, foi provado. Foi chamado de epidemia. Mas a grande questão ainda não estava resolvida de como essa epidemia foi gerada e aumentada. Se a infecção dependesse do ar, o ar estava sujeito à infecção. Por exemplo, uma febre tifoide foi trazida por navios para uma cidade portuária. No entanto, as próprias pessoas que o trouxeram para lá foram incapazes de comunicá-lo em uma cidade mais felizmente situada. Mas como devemos julgar os ares e pronunciar em tal cidade, a praga morrerá improdutiva. Em outro, a natureza providenciou para ele uma colheita abundante. Da mesma forma, os indivíduos podem escapar 99 vezes e receber o golpe mortal no centésimo, porque os corpos às vezes estão em um estado de rejeitar a infecção da doença e, em outras, sedentos de absorvê-la. Essas reflexões fizeram com que nossos legisladores parassem antes que pudessem decidir sobre as leis a serem postas em vigor. O mal era tão generalizado, tão violento e imediável, que nenhum cuidado, nenhuma prevenção poderia ser julgada supérflua, o que até acrescentou uma chance à nossa fuga. Essas eram questões de prudência, não havia necessidade imediata de uma cautela séria. A Inglaterra ainda estava segura. França, Alemanha, Itália e Espanha estavam interpostas, muros ainda sem brecha, entre nós e a peste. Nossos navios eram realmente o esporte dos ventos e das ondas, assim como o Gulliver era o brinquedo dos Brobdingnagians, mas nós, em nossa morada estável, não poderíamos ser feridos em vida ou membros por essas erupções da natureza. Não podíamos temer, não temíamos. No entanto, um sentimento de admiração sem fôlego, uma sensação dolorosa da degradação da humanidade, foi introduzido em todos os corações. A natureza, nossa mãe e nossa amiga, havia virado para nós uma sobrancelha ameaçadora. Ela nos mostrou claramente que, embora nos permitisse atribuir suas leis e subjugar seus poderes aparentes, ainda assim, se ela estendesse apenas um dedo, deveríamos tremer. Ela poderia tomar nosso globo, orlado de montanhas, cingido pela atmosfera, contendo a condição de nosso ser e tudo o que a mente do homem poderia inventar ou sua força alcançar. Ela poderia pegar a bola na mão e lançá-la no espaço, onde a vida seria embriagada e o homem e todos os seus esforços para sempre aniquilados. Essas especulações eram abundantes entre nós, no entanto, não menos prosseguimos em nossas ocupações diárias e em nossos planos, cuja realização exigiu o lapso de muitos anos. Nenhuma voz foi ouvida nos dizendo para segurar. Quando as angústias estrangeiras vieram a ser sentidas por nós através dos canais de comércio, nos propusemos a aplicar remédios. Foram feitas assinaturas para os emigrantes e os comerciantes falidos pelo fracasso do comércio. O espírito inglês despertou para sua plena atividade e, como sempre havia feito, pôs-se a resistir ao mal e a permanecer na brecha que a natureza doente havia sofrido caos e morte para fazer nos limites e margens que até então os mantinham fora. No início do verão, começamos a sentir que o dano que havia ocorrido em países distantes era maior do que suspeitávamos a princípio. Quito foi destruída por um terremoto. O México foi devastado pelos efeitos unidos da tempestade, da peste e da fome.
Multidões de imigrantes inundaram o oeste da Europa, e nossa ilha havia se tornado o refúgio de milhares. Nesse meio tempo, Killand foi escolhido protetor. Ele havia buscado esse cargo com avidez, sob a ideia de voltar todas as suas forças para a supressão das ordens privilegiadas de nossa comunidade. Suas medidas foram frustradas e seus esquemas interrompidos por esse novo estado de coisas. Muitos dos estrangeiros estavam totalmente destituídos, e seu número crescente finalmente proibiu o recurso aos modos usuais de alívio. O comércio foi interrompido pelo fracasso do intercâmbio de cargas usual entre nós e a América, Índia, Egito e Grécia. Uma pausa repentina foi feita na rotina de nossas vidas. Em vão, nosso protetor e seus partidários procuraram esconder essa verdade. Em vão, dia após dia, ele designou um período para a discussão das novas leis relativas à posição e privilégio hereditários. Em vão, ele se esforçou para representar o mal como parcial e temporário. Esses desastres chegaram a tantos seios e, por meio dos vários canais de comércio, foram levados tão inteiramente a todas as classes e divisões da comunidade que, por necessidade, tornaram-se a primeira questão no Estado, os principais assuntos para os quais devemos voltar nossa atenção. Pode ser verdade, cada um perguntou ao outro com espanto e consternação que